Olá, olá. Vamos esperar aqui a Isabela. Tudo bom com vocês? Tô esperando só a Isabela aparecer aqui. É muita emoção ter a Isabela comigo. Assim. Oiê. Tudo bem, Júlia? Ei! Tudo bem, Carla? Tudo bom, Isabela? Que emoção pra mim. Que emoção. Por que? Explica primeiro. Por quê? Porque eu te admiro demais. Mas, gente, Você participou do momento da minha vida e nós trabalhamos juntas no momento em que eu aprendi muito com a sua resiliência e foi muito importante. É por isso. é engraçado que, ouvindo você, né, naquele momento, a gente nem sabe o que é resiliência. Você faz, é natural, você faz. Depois, quando você olha pelo retrovisor, é que você vai entender, né, exatamente. Apresentou. Aquilo foi um ato que hoje, né, a gente chama de resiliente, porque muitas pessoas caem, né, cara? Nem todas levantam, ou nem todas levantam rapidamente. E também não tem tempo, né? Não tem tempo certo ou errado. Outro dia eu conversei com uma psicóloga especialista em luto e ela dizendo para mim que a gente precisa falar mais sobre isso, porque tudo que você perde o vínculo, você vive um tempo de luto. O luto ele não está relacionado só a perdas humanas, né? Ele tá relacionado a qualquer tipo de perda de vínculo, de emprego, de ideia, planos e tal. E esse tempo, né, de viver essa passagem é de cada um. Mas eu tenho uma pergunta. Ah, Para quem está aí nos assistindo, nós trabalhamos juntas no SBT, numa época em que nós estávamos implementando um programa e você saiu da emissora onde você trabalhava para trabalhar conosco. Não é, lembro quanto tempo, mas muito pouco tempo depois, tchan tchan, o programa acabou e você olhou para frente, olhou para trás e você ficou muito desprovida de ajuda. E eu não sabia nem o que fazer para te amparar, mas foi muito bacana como tudo aconteceu e como você se reinventou. E a minha pergunta é, a primeira pergunta para você é, naquele momento, você não tinha ainda esse trabalho que você tem hoje. Mas ali já nascia essa Isabela Camargo que está na minha frente hoje, né? ô Carla, boa pergunta, eu não sei. Pensado assim conscientemente, eu não sei. O que eu vejo, bom, nós somos uma obra tremenda em construção, né? E a maturidade, né, os cabelinhos brancos, eles vão surgindo realmente pelo decorrer, pela quilometragem, né? Você pega um carro zero e aí você tem que amaciar ele. Acho que é mais ou menos isso, né? A gente começa com uma ideia de vida, de profissão, e aí, conforme as coisas vão acontecendo, você vai se melhorando, se lapidando e tal. Às vezes isso pode acontecer por episódios positivos e outros episódios mais dolorosos, né? Mas naquele exemplo, por exemplo, eu arrisquei, né? Eu tinha uma vontade muito grande em ser repórter, estava na apresentação, acreditei, né, na proposta, como a gente acredita mesmo, você se joga, e eu fiz uma aposta. Né? Você foi corajosa, né? É, pois Uma é, corajosa, né? Uma vontade de fazer alguma coisa que você queria, né? é. Mas, Carla, é curioso porque ontem eu estava conversando com o Ramushi, que é o criador do portal Resiliência Humana. E a gente estava conversando sobre a resiliência, por que algumas pessoas são mais, outras menos, e ele disse uma coisa muito interessante que eu já quero compartilhar contigo. A Conte. resiliência, você já pode nascer com ela no seu DNA, se você vier de uma família que viveu, né, especialmente nós que temos raízes, eu, por exemplo, tenho a minha família italiana, né? Uhum. Fiz uma viagem de resgate para entender lá da cidadezinha de onde eles saíram da Itália, né, em busca de progresso, num momento de muita fome, de muita escassez, e aí eles foram. Então, ou você fica chorando ou você vai atrás de alguma oportunidade. E aí ele contando que isso tem tudo a ver com a sua resiliência que está no DNA. Ah, Ah, mas é? minha família é Não, muito. não é nem no DNA, talvez físico, biológico, mas no DNA psicológico, né?
da família, deduzo eu. Ah, vou pegar minha caneca igual a sua. Não vale. Nada, nada. Ih, eu vou pegar. Tudo bem. E aí, Carla, eu falei, tá, mas e se eu não tiver essa família que fugiu de uma guerra e tal, eu não sou resiliente? Ele falou, não, você vai experimentando, executando, treinando, sabe? E Uhum. não é só numa situação específica. Por exemplo, perdi o emprego, agora sou resiliente. Não, a resiliência você treina todos os dias, né? Porque Ai, nós, dependendo da cidade em que quem está nos assistindo mora, vive momentos de resiliência diário. É o trânsito, é uma sensação de vulnerabilidade e tudo mais. Então, tudo isso você vai executando. Naquele momento, Carla, eu era muito mais jovem, né? E fiz o que o coração mandou. Acho que quando você tem uma vocação, né, e você vai, uma vocação maravilhosa, você sabe liderar equipes, você é sensacional. E aí a gente vai aprendendo a ser quem nós somos. Você não faz um plano, né? Ah, eu vou ser assim, eu vou ser assado. Não, você vai se aprimorando. Então, naquele momento, foi pura então, coragem. mas então, respondendo a minha pergunta, vou te pressionar. Nasceu a Isabela Camargo, que está aqui, que conheço atualmente. Provavelmente sim, né? Pode ser que ali a gente já tenha tido assim, uma experiência do Cai e Levanta. A primeira experiência de Cai e Levanta. É como se eu estivesse aprendendo a andar de bicicleta, né? A primeira rada no joelho, sabe? É. Tem gente que cai da bicicleta e nunca mais anda de novo. Tem gente que demora um pouco para retomar. Então, ali acho que foi o primeiro momento em que eu entendi que aconteceriam muitos altos e baixos, aquele tinha sido só o primeiro. Carla, deixa eu só responder aqui uma moça que perguntou se fica Fala. gravado. Se me permitir, eu deixo depois a live gravada lá no meu YouTube, Isabela Camargo Real, porque eu acredito que as palavras são sementes. E se elas fizerem sentido aqui, né, lá no YouTube o conteúdo fica infinito. Eu também respondi a ela. Eu digitei aqui, falei, ficará gravada. Eu não tenho YouTube, mas eu vou deixar gravada no meu Instagram, para quem quiser assistir depois. Porque, afinal de contas, retomando para quem também chegou agora, é uma grande honra te entrevistar, é uma grande honra estar de uma forma virtual, mas, porém, estar com você nesse momento. Eu te admiro muito, eu quero muito ouvir o que você tem a nos dizer nesse momento, porque tudo que você já vem preparando nos últimos anos tem muito a ver com esse momento que nós estamos passando. Tem muito a ver com esse momento de pausa, com esse momento de entender, de se conhecer. Se a gente não foi pelo bem, foi pelo mal. E aí eu quero entender qual é a sua análise diante desse momento de pandemia e o seu trabalho. Carla, obrigada pela oportunidade. Eu estava até conversando com o editor do livro, né? Tem passado por várias transformações. É como eu digo, na hora certa vai dar certo o que tiver que dar certo. Não vou ficar chorando pelo que seria meu pai amado. Haja demais, né? Mas a gente estava conversando o seguinte, Carla, não adianta eu ter uma pausa voluntária externa se eu não fizer uma pausa voluntária interna. Então, neste momento em que todos estamos vendo a mesma situação, alguns vão sair mais fortes e outros mais fracos. Isso significa que se quem fizer uma pausa voluntária agora... Oi, Dri, Adriana Colim, linda, obrigada pelo prestígio, obrigada a todos que estão aqui. Se eu não fizer uma pausa voluntária dentro, não adianta qualquer pausa externa. Eu me lembro quando eu conversei com o ex-governador de São Paulo, o Dr. Paulo Egídio, e ele me disse que ele adoeceu quando ele se aposentou. O que eu quero dizer com isso? É que a falta de tempo é tão ruim quanto o excesso de tempo. Se eu não tiver Nossa, perfeito. né? Então, se eu não souber aproveitar este momento, eu posso só vê-lo como desvantagem. Eu costumo dizer ao meu filho, te interrompendo, que tudo que é demais faz mal. Tudo, até amor. Tudo que é demais. Tempo demais faz mal. Falta de tempo em excesso faz mal. Tudo demais faz mal. Tudo o que faz bem está no equilíbrio, naquele ponto-chave do aproveitamento, do usufruir, do degustar. Eu acho que é isso que você pensa, né? É isso mesmo, Carla. Ó, a Vanessa Balsam aqui também, uma querida, que fez o Fantasia comigo no SBT. Adriana Colim era apresentadora. Vanessa Balsam, um beijo Eu para todos. lembro.
lindas. Ô, Carla, é engraçado que isso que nós estamos falando, né? Por exemplo, não adianta pausa fora se não fizer uma pausa dentro. Tudo isso, na teoria, é fácil, a gente compreende, mas dá trabalho, porque ninguém nos ensinou a fazer isso, né? E para você fazer essa pausa, você se colocar na sua agenda, você marcar reunião com você, você vai precisar desapegar daquilo que você acreditava, né? Então, você só vai ter coragem quando você desapegar daquilo que você... Para mim, coragem tem a ver com desapego, porque você vai se desapegar daquilo que você já conhece, daquilo que você já sabe como é que vai, para você experimentar o novo, para você se experimentar de uma forma. Só que, quero só deixar aqui uma coisa muito importante, não é de um dia para o outro que você vai conseguir fazer isso com excelência, sem dor. Não são todos os dias que você vai estar bem. Mas, E Mário Sérgio, se a gente Oi? não começar a dar o primeiro passo, como diz o Cortella e outros filósofos, se nós não dermos o primeiro passo, não vai chegar nunca o dia do tão esperado momento de equilíbrio, de pausa, de tranquilidade, que a gente inveja dos outros, que a gente tanto deseja quando vai dormir estressado. Se a gente não começar, não vai conhecer esse momento jamais, né? E eu gosto de colocar, Carla, com esse cuidado, porque senão a gente ainda se sente culpado por não conseguir, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas e, então a gente vai ter que buscar habilidades, a gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Tá, mas não é de um dia para o outro que você decidiu isso, que você vai conseguir, sabe? De novo, é um músculo a ser treinado. Assim como a gente tem que treinar ou não, tem que treinar resiliência, tem que treinar desapego, que são coisas que ninguém nos ensina. Mas tem outra pergunta. Uhum. Segredo, se você tiver nesse momento, para quem está ouvindo a gente, temos pouco tempo, ninguém aprende de um dia para o outro, geralmente a gente aprende pela dor, não pela coisa tranquila. Se você tivesse uma receitinha de bolo para o equilíbrio, eu sei que eu tenho que fazer pergunta original. Você já entrevistou tanta gente, você já escreveu um livro que se eu não fizer uma pergunta diferente, não tem graça. Ô, Carla, que pergunta ótima. Eu vejo por outras situações que é assim, as respostas não estão fora, estão dentro. Só que a gente foge da gente. A gente foge das nossas deficiências, das nossas limitações. E essa fuga só vai nos deixando cada vez mais longe daquilo que a gente precisa fazer. Bom, se eu tiver coragem de reconhecer o que eu preciso de verdade, a coisa já muda de figura. Tanto que pedir ajuda já é um caminho de cura. Então, eu já preciso identificar, bom, preciso de ajuda, porque está complicado. Então, às vezes eu vou precisar de um outro ser humano que tem uma habilidade melhor do que a minha para me ajudar a ser humana. Então, por isso eu sou super a favor das terapias, né, do trabalho dos psicólogos, que nunca estiveram tão presentes nas nossas conversas. Eu e outras pessoas que falam sobre o assunto, a gente está tendo uma oportunidade ímpar de falar sobre saúde mental, né, neste momento doloroso. Tem uma oportunidade muito boa no momento doloroso. Cara, só um parênteses. A Organização Mundial da Saúde coloca como prioridade falar sobre saúde mental numa pandemia. Aí outro dia eu estava conversando com uma psiquiatra e aí eu falei, quando saúde mental não foi importante? Esteve em primeiro lugar, quando, né? E essa semana eu conversei com uma amiga jornalista e ela tinha dificuldade em falar a palavra saúde mental. Então ela falava sobre, não sei o que você está fazendo, mas ela não falava saúde mental. E eu falei assim, olha, entendo a sua dificuldade em falar a palavra, porque ela vem com muito estigma, muito tabu, né? Igual sexo, dinheiro, idade. Mas já estamos mudando, nós já estamos num caminho, assim, engatinhando, mas já estamos, aliás, grandes passos, olha que frase, foram dadas com uma criança engatinhando, então, ok, sabe? Preciso me alimentar dessa ideia, porque senão a gente vai viver apegado a crenças do passado e que já mostraram que não vão funcionar neste modelo atual. Certo. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que depois desse momento de pandemia que a gente está vivendo, eu tenho essa impressão, mas eu quero ouvir de você, a gente vai ter uma explosão de pessoas
com grandes dificuldades de se enxergar, de encarar a realidade, de recomeçar depois de uma grande queda. Vai ter que buscar resiliência, se não tiver no DNA, vai ter que buscar fora, vai ter que ter a coragem de reconhecer que precisa, vai ter que ter a atitude de buscar ajuda. E não é todo mundo, eu acho até que todo mundo está nessa live aqui com a gente, tem um monte de aluno meu, já estou vendo. A Fernanda Bianchini, que você me apresentou, maravilhosa. Tem vários alunos meus aqui, o Vinícius, o Jorge. Então, eu penso que essas pessoas já estão mais preparadas, elas estão dispostas a ouvir um papo como o nosso. Mas não é todo mundo que vai estar nessa mesma sintonia. E muita gente vai precisar, e a gente vai ver dentro de casa pessoas também precisando de ajuda. E o que você recomenda para esse momento que vai chegar, já está chegando, a gente já está vivendo, presenciando quem observa. E como é que você acha que vai ser? Assim, Carla, o que está acontecendo sempre aconteceu. As pessoas, e eu me incluo as pessoas, né? Nós já vivemos um modelo de crenças do passado para o presente, que nos trazem conceitos que não cabem mais nessa sociedade que vive uma revolução cognitiva. Então, se no passado eu usava a força física, faz todo sentido uma empresa colocar ginástica laboral na empresa, cadeiras ergonômicas e tal. Só que só isso não é suficiente para manter a saúde integral. Porque eu não adianta só cuidar do corpo, eu vou cuidar da minha mente. Vou tentar ser breve, senão fica uma hora só falando disso. Agora, revolução cognitiva. Mais o meu cérebro. Então, eu preciso buscar os recursos para manter essa saúde mental. Assim como eu vou buscar uma alimentação X para manter a minha saúde física. Eu vou buscar um exercício Y para manter os meus músculos em ordem. E o que eu estou buscando para a minha saúde mental? Simples assim. Então, quando você fala que vai acontecer, eu preciso te dizer que isso já está acontecendo como sempre aconteceu. A diferença é que quem aproveitar este tempo, quando chegar o novo normal, já terá limpado um pouco dessas crenças, desses modelos equivocados, e aí vai poder experimentar novas experiências. Onde eu quero chegar? Nós, Carla, viemos de um modelo em que você tomava uma decisão. Fazia uma faculdade, entrava em um emprego, casava uma vez e acabou. Não estou dizendo que estou a favor de vários casamentos, tá? Só quero que você pegue assim, ó, como diz o Rick Chester, pega a visão. É assim. Antes, eu fazia uma faculdade, achava um emprego que me desse muita estabilidade e acabou. Era nesse emprego, trabalhava nessa empresa há anos, a fio. E pronto. Agora não. Agora eu estou entendendo que eu posso fazer uma faculdade, depois de exercer um tempo, se eu tiver vontade de fazer uma outra faculdade, não tem nada de errado nisso. Hoje é muito mais comum eu trabalhar em um lugar, desenvolver meu talento, ou tentar desenvolver o meu talento, e se não der, ok, vamos para outra empresa. O que eu quero dizer é que, para ter coragem, você vai ter que desapegar, né, das crenças, é que se eu não estiver me desenvolvendo como pessoa, ou seja, se eu não estiver sendo quem eu nasci para ser, seja no emprego, na profissão, num relacionamento, eu preciso buscar isso. Só que ou eu vou buscar na porrada, ou eu vou buscar com leveza. Todos os dias eu vou conseguir, não sei. Mas se eu já colocasse no meu horizonte o que eu não quero e focar para o que eu quero, vai ser melhor. Você falou agora, antes de eu começar aqui, desembestar falando, né, quando o novo normal chegar, como é que vai ser esse conflito? Porque aí você vai viver pessoas que estão extremamente apegadas no passado, que é como os médicos dizem, Roseville, ai, não na minha época, porque antes era assim, esquece. Ou você vai olhar para as oportunidades do momento. Isso significa que hoje a gente vai gastar a nossa energia convencendo as resistências, ou a gente vai usar a nossa energia para nos enquadrarmos neste novo normal. Teve um estudo da Mercer, você vê que eu estou levando muito para o lado profissional,
tá? Que isso é como você me perguntou, né? Relacionado à profissão. E te interrompendo rapidinho, tem várias pessoas aqui com essa preocupação mesmo, com a Legal. preocupação econômica, que é o que mais pesa na hora de você ter que ter uma atitude rápida para se reerguer, para se recolocar na vida. E tem muita gente querendo saber isso mesmo. Por Quero favor. até o lado bom das coisas. Como vocês acham que as empresas passarão a lidar com a saúde dos colaboradores? Excelente pergunta. Aliás, este portal é excelente. Eu recomendo super o lado bom das coisas, assim como eu recomendo super a sua página que esbanja iniciativas para a gente tomar coragem. Eu também te admiro mais. Você me acolheu inúmeras vezes. Você sabe disso. E a gente é tão sensível que não pode nem falar quando você começa a chorar. Né? Mas é porque eu faço, porque. Só outro parênteses, porque você merece. Porque você é uma pessoa que eu reconheço em você a vontade de ajudar ao próximo. E hoje o que menos tem, não é que menos tem, hoje está crescendo, mas é muito comum que o outro, a gente vê pessoas querendo derrubar o próximo, querendo passar na frente do próximo, querer fazer com que ele tropece, desejar intimamente com que o outro tropece. Isso é muito comum pela competitividade desse mundo que nós vivemos há muitos anos. E agora a gente está sendo forçado, você já viu isso muito antes, a pensar no próximo como a gente sempre aprendeu, como se fôssemos nós mesmos. E eu reconheci isso em você faz tempo, desde quando, mesmo você não tendo mais nenhuma ligação profissional comigo, você não ter se afastado, você ter sempre se aproximado, e eu valorizo isso imensamente. Isso é que a gente, em suma, veio fazer aqui. Eu falo que as relações de trabalho não se encerram quando estamos ou saímos de uma empresa, mas sim pelo que nós construímos com as pessoas que estão ali. É por isso. Vamos lá. Então, vamos juntas. Como diz meu marido Tiago, os crachás passam, os talentos ficam e as amizades, a gente sabe que são pouquíssimas, né? Não entrem na ilusão, na ingenuidade, que agora eu vou levar todas aquelas pessoas, porque não, né? Todo mundo. Então, Carla, estaremos sempre juntas. Teve um estudo de um executivo da Mercer, que semana passada eu fiz 25 entrevistas por uma semana sobre o futuro do mercado do trabalho. E um estudo da Mercer com 7.300 executivos de 34 países chegaram à conclusão que, sim, viveremos dificuldades, sabemos que até 2030, daqui 10 anos, 50% dos empregos que existem hoje não existirão mais, ao mesmo tempo em que outros serão criados. Então, quais empregos não existirão ou terão uma grande redução? Empregos que precisam de força física, repetição, memória e cálculo. Então, tudo isso o computador vai fazer melhor. Quais são os empregos que vão surgir ou aumentar de número? Aqueles que têm valores femininos. Significa que os homens Valores femininos. Ah, é? Sim. Que são os empregos, os trabalhos que exigem sensibilidade, que exigem acolhimento, cuidado, olhar para o todo, que são os valores femininos. E eles dizem o seguinte, são aqueles empregos que são e foram muito desvalorizados. Estes serão os empregos do futuro. E é muito interessante. Ou seja, vai ficar o que já existe hoje, o que a máquina faz. E o que a máquina não faz, nós vamos fazer. Simples assim. Faz sentido o que eu estou dizendo? Muito, eu estou muito interessada, estou muito chocada com essa conclusão de vários empresários de uma realidade que já está muito latente há muito tempo, mas é uma coisa que chegou na ponta agora, né? O nome disso, como a Freitas Luiza está dizendo, é soft skills. Então, veja. Uma amiga minha. Lindo, obrigada, Luísa. Existem os hard skills, que são as habilidades técnicas, e existem os soft skills, que são as habilidades emocionais, que foi tudo aquilo que foi ignorado por N revoluções. Agora, lembra a revolução cognitiva, cérebro é outra vibe. Então, o que eu quero dizer para você, Carla? Ou a gente vai olhar para este novo normal, mas desapegando total do que, que era, porque meu pai falou, porque na época do meu avô, que era. Isso foi. Agora, ou eu gasto energia me adaptando, ou eu vou usar essa energia para convencer resistência e ficar sofrendo pelo passado. Então, vamos lá. Soft skills, na prática. O Rui Shiozawa, que é o líder do Great Place to Work, disse: as pessoas são contratadas pelas suas competências, pelas suas habilidades técnicas, né? Uhum. As
elas são dispensadas por seus comportamentos. E os comportamentos são o quê? Emoções. É como você sabe lidar com um problema, como você vai reagir diante de uma situação, de uma crise, como você vai trabalhar em equipe. E você, Carla, já trabalhou em veículos de comunicação, né, comigo e outros que eu passei também. A gente sabe que na hora da crise, na hora que o bicho pega, você vai procurar alguém mais habilidoso, que sabe lidar com, né, com aquele pepino todo. Então, é isso que os executivos, o presidente do Google, futuristas, tá tudo lá no meu canal no YouTube, se alguém quiser acessar, acho que vale a pena, disseram. O novo normal, os trabalhos do futuro vão exigir que a gente conecte, tá? Sentimento e sabedoria. E uma coisa não vai seguir sem a outra. Só raciocínio, só cálculo será feito pelo computador. É, é uma coisa que já vem vindo há algum tempo e muitas pessoas já estão sendo treinadas, empresas grandes já começaram a pensar e implementar isso entre os seus, mas realmente é uma coisa que, sem ser preconceituosa, para as pequenas e médias empresas é uma coisa ainda muito distante, mas pelo que você está falando, isso já vai ser uma rasteira e todo mundo vai ter que começar a pensar nisso de uma forma concreta, né? Nas relações interpessoais, e você vai ter que, como até a Júlia falou, e a gente vai ter que começar a pensar num todo, na pessoa como um todo, e não só como uma pessoa que é uma ferramenta de trabalho onde ela vai mecanicamente produzir. Isso já não existe mais. E eu falo isso para os meus alunos, eles hoje têm todas as chances e possibilidades de fazerem o que eles quiserem com o conhecimento deles, sem precisar de uma empresa grande para poder aparecer, para serem felizes. E isso é uma revolução realmente que está aparecendo. As pessoas vão precisar entender que elas podem ser o que elas quiserem ser. E você falou uma frase aqui, que elas vão ter que serem o que elas... elas eram quando elas nasceram para ser alguma coisa. O que você quis quando você veio aqui e falou, eu quero ser tal coisa, seja tal coisa. Achei isso incrível. Aliás, eu estou anotando tudo que você está falando de bacana, que eu estou achando maravilhoso, aprendendo muito. Ô, Carla, a gente soma, né, uma com a outra sempre, e todas as conversas são muito enriquecedoras. É curioso porque às vezes eu falo uma coisa, vai servir para um, não vai servir para outro, joga fora e tal, mas é sempre muito importante. E, Carla, as relações interpessoais significam relações entre as pessoas. O futuro recente, né, porque o coronavírus antecipou o futuro em muitas coisas. Mas este novo normal que a gente não sabe que vai chegar, mas vai chegar já já, ele terá menos competição, mais colaboração. Nossa, mas será que isso é uma utopia? Bom, foram o que os futuristas me disseram. Algumas empresas conservadoras, daquelas ainda muito resistentes, inflexíveis, vão continuar? Sim, sempre existiram. Mas, tanto que as empresas que melhor sairão deste momento são as mais flexíveis. Entende? Então, isso daqui para frente vai ter mais peso. Se até agora as lideranças cobravam com um chicote na mão, hoje elas já estão entendendo que isso não traz resultados positivos, isso também traz problemas. Sabe? Pode até trazer resultado, mas vai trazer resultado com pessoas doentes e com outros problemas. Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta bem prática e didática. O que você falaria para a pessoa que vai ouvir a nossa live, vai contar para o chefe, vai contar para o pai, vai pegar uma pessoa que ela tem relacionamento, vai dar uma indireta para o chefe? O que você diria para essas pessoas que ainda têm esse espírito de não resiliência, de não entendimento da nossa necessidade de entender o outro e de nós também nos salvaguardarmos em termos de saúde mental? O que você diria na parte prática? Um pouco do nicho do mega empresário que já está vislumbrando isso, mas para a pessoa que está precisando de um recado agora. Carla, vamos lá. Você falou resiliência. Antes de eu responder a sua pergunta, eu preciso só fazer um complemento. Resiliência, gente, não é apelação, tá? Resiliência é quando você vive uma situação difícil e sai dela como você entrou. Então,
O que eu digo de apelação também? Remédio, quando a gente fica buscando os atalhos em remédios para dar conta daquilo que você aceitou. Não vou nem dar tempo de entrar no mérito de por que aceitou, por que não aceitou e tal. Mas vamos lá. A gente confunde resiliência com apelação porque uma parte da sociedade diz assim, né? As empresas, você precisa ser resiliente, né? Você tem que fazer tal coisa, você tem que ser resiliente. Isso não significa apelação. Vou repetir. Eu, em muitos momentos, achei que eu estava sendo resiliente, eu estava apelando para dar conta de algo que eu aceitei. Então, quando você fala, mas o que eu diria para o meu chefe que ainda não está pensando? Bom, são dois elementos que contribuem para um adoecimento profissional ou adoecimento mental. O que está acontecendo fora e o que está acontecendo dentro. São sempre dois fatores, né? Eu posso controlar fora? Não. Eu posso mudar fora? Não sei. Mas eu posso, pelo menos, limpar dentro e tentar organizar dentro. Quando a gente fala sobre saúde mental, Carla, a gente está falando sobre cérebro. E todos nós temos cérebro. Ontem o professor Carlos Júlio, ele perguntou assim, mas como é que as empresas te contratam, né? Por que elas te contratariam? Eu falei assim, bom, as pessoas que já despertaram que prevenção é mais barato do que tratamento, elas vão entender que eu não sou contra os empregos. Não, eu sou a favor da saúde. E para você conseguir entregar, para você conseguir ser produtivo, você vai ter que cuidar da sua saúde. Quando eu digo para as pessoas treinarem o não, não é para que elas deixem de fazer o que estão pedindo, mas pelo menos entender o processo daquele trabalho a mais. Porque se ela tiver que adoecer para entregar aquele trabalho a mais, não vai fazer sentido. E aí acontece uma outra coisa que a gente pode fazer numa outra live, que eu falo nas minhas palestras, que é a armadilha da competência. As pessoas que entregam no time, que amam o que fazem, elas são valorizadas muito pelo que elas entregam. E aí vai acontecer assim, Carla, parabéns, você fez um excelente trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. Isso acontece muito. E a gente acha que esta valorização vai nos levar para um lugar com uma melhor remuneração, para um lugar de respeito. Em alguns casos isso pode acontecer, mas em outros não. Eu estou Né? chocada. Muito obrigada. Minha amiga. Sério, muito obrigada. Eu espero que muita gente ouça a live. Porque não adianta, né? A coisa tem que vir de dentro e um elogio que é de fora, externo, só para fazer com que você renda o que a pessoa deseja, não é suficiente para você voltar para casa e manter-se saudável, né? Sim. E a saúde, Carla, é como você falou, a receita do bolo não é feita só por um ingrediente. Então, qual seria assim, o que eu posso compartilhar do que eu vivi? Por Tá? favor. Primeiro, a atualização de identidade. Aquilo que eu estou fazendo hoje consegue acompanhar o meu corpo de hoje? Porque às vezes a gente toma decisões lá do passado, né? Então, quando eu tinha 20 anos, eu podia ter um estilo de vida, eu escolhi um tipo de trabalho, só que agora pode ser que esse trabalho não aguente. Aliás, o meu corpo não aguente esse trabalho. Então, eu preciso reconhecer que habilidades eu perdi e que habilidades eu ganhei. Porque se antes eu conseguia dormir 6 horas e render igual e ser produtiva e tal, hoje pode ser que eu não consiga mais. E isso é fundamental. Para você fazer essa atualização de identidade, você vai ter que fazer uma pausa. E aí volta naquilo que a gente começou a conversar. O mundo parou, só que se eu também não fizer uma pausa consciente, não vai adiantar nada. A gente pode viver mais 3 meses em isolamento social e eu posso sair igual ou pior desse momento. Então eu preciso fazer uma pausa, olhar para a minha realidade, entender onde eu estou acertando, onde eu estou errando hoje, tá? Esquece, desapega do passado, desapega das ideias do passado, porque elas também mudaram. Você mudou. Se o mundo mudou, a gente muda todos os dias. Então eu preciso me desapegar também daquelas decisões que eu tomei no passado. Primeiro, então, atualização de identidade. Para isso eu preciso fazer uma pausa, para isso eu preciso aceitar que um tempo comigo é o tempo mais importante da minha agenda. Eu preciso aprender a me colocar na agenda.
Uhum. Isso, gente, é possível? É de um dia para o outro? Não. Tem dias que eu consigo fazer isso? Não. Na semana passada, eu pisei super no acelerador. Nesta, eu pisei super no freio. Entende? Eu, Então, este é o equilíbrio que a gente fala. Então, se eu estiver trabalhando num lugar que está me exigindo, por exemplo, jornalistas, né? Ah, tem um projeto especial, ou tem que fazer um texto a mais, ou fechar um jornal a mais, ok. Se isso não for regra, o problema é quando a exceção vira regra. Só que a gente também aceita essa exceção. E quando você já não estipula os limites no início, fica mais difícil depois. É como um relacionamento abusivo. Se eu não coloco os limites no início, depois você vai falar, nossa, mas realmente, eu não tinha colocado esses limites antes. Eu trabalhei, me ensinaram muito, porque elas colocaram limites antes e eram super valorizadas. E eu que achei, e eu dizendo um monte de sim, achando que estava batendo um bolão, não funcionou. Então, se valorizar, reconhecer os seus limites e dialogando diante de um desafio profissional ou de overwork, vai evitar outros problemas. E aí, por medo de dizer não na hora, eu vou dizer sim e vou criar outros problemas, e aí depois é aquele fuzuê. eu agradeço. Agora, juntando tudo isso, eu quero agradecer a Rita, a Rose, que falou aqui, uma amiga minha também, que os professores também passam pelo que você falou, como os jornalistas, a Keila também e o Super. Ricardo. Essas questões que você falou são muito comuns e já permeiam, acho que, a vida de muita gente. Mas eu vou insistir, porque está acabando o nosso tempo aqui, então eu vou. A Rosa está falando que aconteceu a mesma coisa com ela. A gente vai cedendo, a gente vai cedendo, a gente vai cedendo, a gente vai cedendo, a gente vai precisando, pensando em algumas coisas que a gente colocou dentro da nossa cabeça que vieram dos nossos pais, dos nossos avós, de uma outra realidade, e a gente vai cedendo. E quando a gente vê, a gente não deixou tempo na nossa agenda para a gente não atualizou nossa identidade, a gente não está aceitando, não está dialogando. O que vai acontecer com essa pessoa? Adoecer? E qual é o caminho de volta? Para dentro. Não é buscar a solução no atalho da farmácia. Por isso, estou dizendo que a gente precisa rever uma série de crenças. Você sabe que quando eu vou dar as palestras, né, no meio delas eu faço uma brincadeira assim, ai, tô com uma dor de cabeça. Alguém tem um remédio de dor de cabeça? Menina, aí um monte de gente começa a tirar aquelas necessaires gigantes, aí eu faço a competição, quem tem a necessaire maior. Ninguém sabe o que eu vou falar depois. Não, eu quero uma necessaire maior, que remédio que você tem aí? E aí eu começo a ouvir os remédios que tem dentro das necessaires. Então a gente vangloria, né? Quem nunca aqui, quem nunca, tá? Levanta a mão. Quem nunca no seu ambiente de trabalho não ofereceu, não tinha lá um remédio para dor de cabeça, para dor de estômago à mão. Então a gente está acostumado, Carla, a resolver tudo no atalho. Uhum. Sentir dor constante, crônica, não é normal. Chegar em casa chorando, com vontade de vomitar porque excedeu o limite, não é normal. Ficar escondendo os problemas debaixo da maquiagem, eu digo por mim, a gente consegue por um tempo, mas depois fica impossível. Então, quem já está neste caminho do adoecimento precisa voltar. Só que eu não vou voltar conseguindo este retorno na farmácia. Eu preciso voltar me olhando, como eu falei, vendo o que está funcionando, o que não está, e aí, aceitando isso, eu vou buscar a ajuda que eu preciso. Se vai ser com uma terapia, se vai ser com que tipo de ajuda, como eu falei, nós precisamos de outro ser humano que tenha habilidades diferentes das nossas para nos tornarmos melhores humanos. Entende? Parece que é complexo, mas tudo começa quando você volta para dentro, né? A saída é para dentro. Já foi dito isso por milhares de pessoas, não é frase minha. Quando você aceita as mudanças que você está vivendo, as habilidades que você não tem mais, quando você reconhece os seus limites, quando você se respeita, esta é a palavra. Quando Muito bom. você Quando respeita, feita. eu vou exigir de alguém respeito se eu não me respeito? Como é que Perfeito. eu
exigir que aquele lugar me valorize se eu não estou sabendo me valorizar. Perfeito. Aí alguém vai dizer aqui, ah, mas está difícil, é desemprego, eu tenho responsabilidades financeiras. Sim, só que aquela pessoa que te dá um trabalho a mais, ela não vai te visitar no hospital. O cliente que te elogia por responder uma mensagem de madrugada não é o que vai te acolher quando você precisar. Então, nós vamos ter que ver os nossos valores. Tá? E eu teria aqui, Carla, eu gostaria até de compartilhar coisas, podemos até outra Temos live. minutos, eu quero me desligar, mas antes eu quero encerrar te fazendo uma pergunta. Qual é o teu próximo projeto? Quando vai sair seu livro? Várias perguntas, se responde como quiser. E agradecer. Eu anotei muitas coisas, eu adoro aprender com quem sabe, com quem me inspira, com quem tem conhecimentos diferentes. E é por isso que eu estou muito grata de você ter aceitado o meu convite. Mas para finalizar, me conta de você, só para finalizar, temos 2 minutos. Me fale coisas sobre seus projetos, sobre o seu livro. Eu estou curiosa, te acompanho e é isso. Nossa, eu adoraria, como eu te falei, falar de outras coisas que eu tenho aprendido. Podemos marcar outras lives, tá? Eu só quero deixar uma mensagem, se eu pudesse ter um minuto. Assim, todos nós vamos cair, sabe? E todos podemos levantar. Só que a gente precisa respeitar também esses tombos, entender os caminhos que nos levaram para essa queda. Reconhecer para melhorar, reconhecer para aceitar e melhorar, reconhecer para aceitar e melhorar com a ajuda que eu preciso, entende? Senão a gente vai vivendo processos repetitivos. É igual aquele relacionamento que você termina um, já emenda no outro, e aí tudo se repete, o emprego é a mesma coisa, sabe? Então, não sintam culpa pela queda. E nem sintam culpa pelo tempo de estarem caídos. Primeiro observem o que fez aquela queda e quais são os caminhos para você se reerguer. Olhar para o sucesso. Na semana passada, o Carlos Wieser, que é um dos maiores empresários do Brasil, ele me disse, Isabela, foram 30 anos de jornada, eu errei muito, eu refiz a rota muitas vezes. Então, você não pode olhar só também para a pessoa que está lá, né, tipo, parecendo bem-sucedida, não. Aí eu sempre gosto de mencionar, aproveitando a Fer que está aqui, a Fernanda Bianchini, aquela foto do pé da bailarina. Um pé com a sapatilha e um pé com os machucados dentro da sapatilha. Então, precisamos ter a humildade em reconhecer que atrás daquela imagem tão forte, tão isso, tão aquilo, corajosa, existe muita vulnerabilidade. Então, para ser corajoso, precisa ser muito vulnerável. Desapegar do passado, assumir os riscos do novo, assumir os riscos do que pode acontecer. Brené Brown fala isso, eu adoro ela. Né? Então, e essas fragilidades, como elas nunca foram permitidas até agora, se elas não forem reconhecidas, nós teremos um batalhão de pessoas doentes. Então, como você disse, né, será que isso vai aumentar? Não, isso já está aumentando. Né? Tanto que a Organização Mundial da Saúde já disse lá atrás, depressão e ansiedade serão as doenças mais incapacitantes do planeta. Por quê? Carla, se antes era a força física, é evidente que os EPIs, os equipamentos de proteção individuais, eram tão importantes, mas agora eu quero saber quais são os EPIs para a mente. Sim. Você sabe que quando Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, demorou, se não me engano, acho que foram 48 anos para os EPIs começarem a entrar na discussão. Entende? Então, é muito assunto, é muita coisa que a gente precisa rever. Mas vamos tem outra. Conte que só fecha com chave de ouro, alguma coisa. Assina pronto. Carimbo, Isabela. O livro se chama Dá um Tempo. Será lançado na hora que puder ser lançado. Eu tenho uma frase nele que, só de eu dizer vai me emocionar, que eu tive que colocar durante todo o processo, que este livro que eu vou lançar chegou tarde em minha vida.
Porque quando eu comecei o projeto dele, era para prevenir o burnout nas pessoas. E eu tive o burnout. Então, olha como Deus é maravilhoso. Então, agora eu posso falar do assunto, né? Eu conversei hoje com o editor, então, em breve ele vai sair. Ele vai sair pelo digital, por áudio e depois pelo impresso quando puder. Então, se chama Dá um Tempo, em que eu faço toda essa leitura do passado, do presente, e como a gente pode, então, prevenir, que é essa nossa conversa, como a gente pode prevenir problemas relacionados à saúde mental. Esses ninguém vê. Esses, a sociedade ainda não tem empatia, não acha digno falar sobre isso. Mas conversas como a sua me ajudam a passar a mensagem correta. E eu tenho certeza que o tempo desse livro ser lançado será o tempo certo, o tempo correto. E o tempo onde será mais útil para muito mais pessoas. Muito obrigada. Ai, Carla, você é sempre muito bem-vinda na minha vida, muito querida. É, e vamos juntas, sempre conte comigo. Foi um excelente tempo aqui com você. Todas as pessoas que estão conosco, eu agradeço o tempo, a confiança. Se fez sentido o que a gente falou, semeie essas palavras em outras pessoas. E vai estar tudo lá no meu canal, tá? Isabela Camargo Real. Obrigada. Muito obrigada. Até breve. Beijo Até. para Na próxima eu vou usar caneca, tá? combinado. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Tchau.